esporte. Oferecimento CIERS. 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Pelo YouTube, pelo Twitter e também pelo site rdctv.com.br. O nosso estilo home office, desde a semana passada, por esse momento que o Brasil, o mundo, o Rio Grande do Sul está passando. Um programa hoje para te atualizar das notícias, dos dados e também tirar dúvidas hoje com o nosso querido doutor Emerson Luz. Muito obrigado, doutor, por nos receber. Vejo que está no trabalho. Obrigado. Estou aqui disposto a ajudar, a tirar dúvidas que precisarem. Obrigado, doutor. Dá oi para Vitória Caroline. Oi, Vi. Oi, Guilherme. Tudo bem, doutor Emerson? Olá, Vitória. Tudo bem? Doutor, vou começar contigo. Um programa hoje um pouquinho diferente. A gente na net também para milhões de pessoas nos assistindo. Mas eu queria um relato seu, pessoal e profissional. Como é que está a situação, no seu ver, hoje, nesta segunda-feira? Olha, os números estão aumentando, isso já é esperado, os especialistas já esperavam que isso acontecesse, os nossos planejadores aí já estão pensando nisso em relação à disponibilidade de leitos que deveremos ter no futuro. Calcula-se que a cada dia vai aumentar uns 30% a casuística de pacientes positivos, pacientes portadores, né, ou infectados. E se a gente projetar isso de forma exponencial, isso vai dar uma casuística muito alta. Sabe-se hoje que uma pessoa infectada pode acabar infectando até 495 pessoas em um mês, fazendo aquela ligação de 3 em 3, uma infecta 3, cada uma mais 3. Então essa seria a conta matemática mais ou menos. Doutor, situa para o pessoal de casa, né, aonde você está, onde é que você trabalha um pouquinho? Eu sou médico e infectologista, trabalho no Hospital de Base, que é um hospital público aqui de Brasília, e trabalho no Hospital das Forças Armadas, que é um hospital militar onde estão as 3 forças atuando, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. Obrigado. Vi, vamos contigo aí, uma atualização geral, né, do que está acontecendo aqui no Brasil, mundo, Rio Grande do Sul e Porto Alegre também, os números de casos. Daí a gente faz algumas perguntas dos nossos telespectadores para o Dr. Emerson. Sim. Perfeito, Guilherme. Então, começando por Porto Alegre, né? E no país inteiro, a gente está começando a campanha de vacinação contra a gripe. Aqui em Porto Alegre vão ser 76 pontos que a Prefeitura vai divulgar através do site oficial, os locais e as farmácias parceiras também. Então, a primeira etapa começa pelos grupos prioritários para a imunização, que são os profissionais de saúde, e a partir de quarta-feira a vacina vai estar já disponibilizada para os idosos a partir de 60 anos nas farmácias. Também aqui em Porto Alegre, o transporte coletivo vai ter uma redução de 20% nas viagens a partir de hoje. Então, as principais linhas com maiores movimentações vão ter um reforço para atender essa determinação de não transportar pessoas em pé, e os motoristas vão estar autorizados a não embarcar passageiros nos pontos se todos os assentos estiverem ocupados. São algumas das medidas que Porto Alegre está tomando. E falando um pouquinho agora sobre os casos, né, das secretarias estaduais de saúde, contabilizaram 1.621 infectados em todos os estados do Brasil. O último balanço oficial agora do Ministério da Saúde aponta 1.546 e foram já registrados 25 mortos no país, 22 deles no estado de São Paulo. Doutor, essa questão, né, a gente bate muito na tecla da conexão China-São Paulo, Estados Unidos-São Paulo, Itália-São Paulo, que São Paulo concentra, né, todos os voos internacionais. É por aí que começou isso? Com as pessoas também vindo direto para São Paulo e depois se espalha rapidamente? Ou não é bem assim? Sim, tudo indica que começou com essa conexão internacional, que São Paulo tem essa natureza dela de estar conectada com o mundo. Os voos são direcionados para lá, só que a evolução da doença é que ela se torne com uma transmissão sustentada. O que significa isso? Que nem sempre o positivo ou o infectado vai ter relação com alguém que foi para o exterior, ou ele tenha ido para o exterior. Hoje está passando já na sociedade, de uma pessoa para outra, sem a gente saber realmente como foi aquele contato, em que momento aconteceu aquele contato. Vi, vai contigo uma perguntinha aí para o doutor.
Doutor Emerson, então, só para o pessoal estar ciente em casa, a diferença da transmissão local, comunitária e sustentável do coronavírus. Isso, a sustentada é essa justamente a comunitária, quando nós perdemos a capacidade de rastrear aquele paciente que passou de um para o outro. Nós perdemos essa capacidade. Olha, ele esteve com um positivo, veio do exterior. Quando começa a aparecer esses casos positivos sem relação de outro doente. Pegou sem saber onde estava, com quem foi. Então, realmente, a epidemiologia vai caminhar para isso. Em São Paulo já está aí assim. Alguns estados sem som. Oi, Ribeiro, estamos ao vivo, Ribeiro. Desculpa, doutor, pode continuar. Nada. Alguns estados... Está sem som aqui por quê? Deve ser aí, porque estão ouvindo bem. Ribeiro, a gente está ao vivo aqui interagindo já há 10 minutos, Ribeiro. A gente já conversa contigo, Ribeirinho. Tá bem, estou aqui. O que acontece? Alguns estados do Brasil, eles têm uma casuística baixa. Então, pode dar uma falsa sensação de que não vai acontecer. As pessoas tendem a desrespeitar o isolamento. E só o isolamento vai conseguir impedir que uma pessoa acabe infectando 495 pessoas, como o modelo matemático indica. Doutor, e a questão, assim, a gente acompanha muito Porto Alegre, as ruas estão vazias, região metropolitana também, mas do caminho de casa para o trabalho, alguns dias a gente está indo também, a gente vê muitos idosos caminhando na rua, não sei se não tem um parente, uma pessoa próxima para fazer as necessidades básicas, ir no mercado, ir numa farmácia. Em Brasília também está acontecendo isso? Sim, nós observamos aqui os parques foram fechados, não há mais eventos sociais, nem públicos, nem privados. Os atendimentos ambulatoriais foram encerrados, são só atendimentos emergenciais que serão realizados, mas tem pessoas que insistem em sair achando, eu vou sair um pouquinho, vou sozinho, não vou falar com ninguém. Isso é um grande engano, porque nós não sabemos quem tocou no botão do elevador antes, não sabemos quem pegou naquela maçaneta antes ou quem abriu aquela porta antes da gente. Então, é um risco muito grande, é uma loteria e realmente a orientação é ficar em casa, porque o risco é muito grande. A gente vai analisando também muitas pessoas, até eu mesmo, né, que tem rinite, sinusite, chega essa época agora, com tudo isso que está acontecendo no mundo, a cabeça, a questão do psicológico mesmo das pessoas que têm pequenas gripes, doenças normais, vamos chamar assim, nesta época de mudança de temperatura, de ar-condicionado, tempo seco, estão se preocupando cada vez mais e querem fazer o exame, mas não é necessário nesse momento. Como é que dá para diferenciar, né, uma gripe comum do Covid-19? Não, o momento vai chegar em que não se faz o exame, só em casos graves ou no pós-mortem. Vai chegar esse momento epidemiológico ainda. Mas a grande diferença é que uma infecção respiratória, que seja uma gripe, um resfriado, vamos falar do resfriado simples, em 7 dias eu estou me sentindo muito melhor. 7 dias eu já estou querendo já ir para a rua e tudo mais. Na Covid-19 é uma doença bifásica. Lá no 7º dia eu começo a evoluir com falta de ar. Esse é o grande diferencial. Eu começo a ter episódios ou sintomas respiratórios. A recuperação é mais demorada. Essa é uma das grandes diferenças. E nos grupos de riscos, as complicações maiores começam a ocorrer ali pelo 6º dia em diante, que são justamente os casos de pneumonias, síndrome de angústia respiratória, ou mesmo sepse e choque séptico. Um bom dia, boa tarde. Olá, Ribeiro Neto. Nos ouve bem agora? Tudo certo? Sim, boa tarde. Desculpe aí os atropelos, porque eu não sou um cara especialista em tecnologia. Vou me adaptando. Estamos se adaptando. Aí eu cheguei aqui, já cheguei atrasado, em função de compromissos pessoais e tal, né? Porque, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma mãe que hoje está completando 84 anos. Então, deixa eu aproveitar. Parabéns. Que ela está vendo, mandando um beijo para ela, né? Isso aqui eu estou nessa função, então eu tenho coisas para fazer, eu sou o condutor, né, o vetor da parte administrativa, e enfim. Então, mas tudo bem, se não vier ao caso, eu me atrasei um pouquinho, mas estou aqui, né? Então, eu tenho muitas dúvidas, sabe, Guilherme? E acho que todo mundo tem. Embora toda a informação, que aliás é ter passada de
fiquei em depressão. Ela começou a brigar aqui em casa, tal, a gama de neura que nos é passada através. Eu vou dizer, eu não sei se isso é benefício. Eu acho que tem que dar informação pontual. Agora, essa extensa cobertura que está se dando, as pessoas estão ficando neuróticas e doentes na cabeça. E olha que estamos passando, eu, por exemplo, sou uma pessoa que me julga inteligente, com bom senso e tal, mas vai ficando louco. Né? Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu assim, ó, eu estou chamando o idoso de rebelde com causa, né? Porque eles estão na rua e não adianta nada. Eles não adiantam nada. Parece que para eles tanto faz. Né? Estão no bônus track da vida, se pegar, pegou azar. Esse que é o grande problema. Né? E uma outra coisa, se é que o senhor pode falar, nós estamos mudando de estação, né? Estamos iniciando o outono. Né? Muitos dizem que agora é que veio o nosso caos. Né? Já se sabe o que a China fez que nós podemos usar como exemplo para estancar a pandemia ou não se sabe também? Bom, o que a China liberou, nós temos acesso, né, como profissionais, principalmente por meio de artigos científicos, né? Então, o isolamento social foi uma resposta, que é uma medida não farmacológica. Eles testaram algumas drogas. Eu posso dizer que o Brasil está testando também várias drogas. Tem um rol aí de uma lista de 15 drogas. Eu não posso falar o nome, é óbvio, eu também não sei todos, para não dar aquela correria para a farmácia. Todo mundo, como aconteceu com a cloroquina, hidroxicloroquina, faz parte de protocolo de pesquisa, tem uma resposta interessante, mas as pessoas correram para as farmácias e está faltando hoje para doentes crônicos, para pacientes de lúpus e doenças reumatológicas. E é um remédio que pode ter efeito colateral. Podem ter certeza que estamos pesquisando, a comunidade científica está correndo atrás daquele medicamento que vai resolver isso, né? E assim que estiver liberado, todos terão acesso, com certeza. E o isolamento social hoje é que nós temos de mais efetivo. Se uma pessoa transmite para 495 pessoas, se nada for feito em 30 dias, com o isolamento, no final dos 30 dias ela vai ter passado para duas pessoas e meia. Como é modelo matemático, vou botar meia pessoa aí. Então, entre 2 e 3 pessoas. Aqui no estado do Rio Grande. Pode ir. Posso ir? Isso mesmo que eu ia te perguntar, doutor Emerson, que a gente recebeu a informação que a China está testando uma vacina contra o coronavírus com 108 voluntários. Só que os pacientes que receberam essas primeiras injeções vão ser acompanhados durante 6 meses. E para aproveitar o gancho, nosso telespectador está perguntando sobre esse prazo muito grande de digamos assim, contágios cruzados, né, que podem acontecer por superfície contaminada. Então, eu não sei quem pegou naquela maçaneta. Alguém pode ter tossido e limpado a mão, espirrou e limpou a mão no brinquedo da pracinha ou naquela máquina da pracinha ali para tirar aquela secreção da mão. Qualquer coisa pode acontecer. Então, não é para sair. Em casa, tem aí fazer exercícios estáticos, exercícios para lugares confinados, estilo HIIT, estilo isométricos. Eu faço muita atividade aí em esportes de outdoor, escalada, caminhada, e não vou fazer, vou ficar quietinho nesses tempos aí, YouTube pegando aula ali de HIIT para não perder que nem um profissional a gente pode contratar agora, não pode ter esse contato, infelizmente não podemos. Mas vai. Vi, para tu fechar então a participação do Dr. Emerson Luz. Doutor Emerson, a pergunta aqui da Camila Souza está dizendo assim: doutor, estou gripada e ouvi você falando que temos que cuidar nos primeiros 7 dias e se não passar e avançar os sintomas, significa que estou com coronavírus? Não significa, né? Justamente se piorar respiratoriamente, aí sim tem que ir para o pronto-socorro, para o hospital, para emergência, para o atendimento, que pode ser sim, digamos assim, alta probabilidade. Mas tem muita gente agora resfriada, com sintomas respiratórios. O que eu diria, tem sintomas respiratórios, coloque a máscara, aquela máscara cirúrgica, para não ficar expelindo gotícula por aí e também tentar não sair de casa. 7 dias observa. Se não melhorar, aí procura uma emergência. Perfeito, então, doutor. Muito obrigada.
muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, direto de Brasília. Entraremos em contato ao longo da semana novamente, hein? Ok, agradeço aí. É sempre um prazer estar orientando a população. Tenho feito isso ultimamente com bastante frequência. Obrigado, doutor. Vamos agora a Ribeiro Neto. Vamos falar um pouquinho das verdades da volta. A primeira coisa, nós sexta-feira falamos aqui no programa com o presidente Romildo Bolzan, né? E fomos surpreendidos ontem à noite com a notícia de que ele testou positivo para o coronavírus. E me parece que aquela reunião que antecedeu o Grenal e de todos os dirigentes foi uma reunião maligna, né? Está todo mundo contaminado. E eu fico muito preocupado porque essas pessoas todas, no dia do Grenal, e o doutor está eu até vou perguntar para o doutor está na linha com a gente. Pode ser, o doutor está na... Essas pessoas, doutor, circundaram por um ambiente de milhares de pessoas no dia do Grenal. O Grenal, se não me engano, me corrija, Guilherme, foi no dia 13, foi isso? Foi no dia 12? Confirmamos em um minuto, na quinta-feira, né? Então, assim, doutor, dia 12. Dia 12. Nós estamos no dia 23 agora. Existe o risco, doutor, de uma gama de pessoas que circundaram essas pessoas contaminadas num ambiente de estádio, fechado, de vestiário, de sala de imprensa, ter uma múltipla contaminação que ainda não saiu para fora? Olha só, incubação de 2 a 14 dias. Se passar os 14 dias e ninguém ficou doente, agradeçam. Matematicamente, não houve aquele contágio ali naquele momento, né? Dificilmente vai ter digamos assim, um oligossintomático, ou então com baixos sintomas. Geralmente a pessoa abre um quadro e parece um resfriado. Então, porque isso é matemática, é a quantidade de vírus que está exposto, quanto tempo a pessoa ficou com a outra, se o ambiente estava ventilado ou não. Então, 14 dias já dá para ter uma ideia. Nessa questão né, Ribeiro? Nós tivemos 55... pois então. Nós tivemos 55 mil pessoas no Clássico Grenal. Uma pessoa que seja dramática, eu diria, mas isso aí é quase uma bomba. Eu lembro do jogo lá em Béria, quando entrou a Atalanta, né, que também teve milhares de pessoas. A gente espera que não se torne uma bomba isso aí, né, doutor? Esperamos que não. Vamos esperar, então, se os 14 dias após o evento não tiver digamos assim, um aumento súbito de doentes, é porque deu muita sorte. Talvez naquele momento na sociedade não estava tendo ainda a transmissão sustentada. Então, naquele momento foi por sorte. Muita sorte. Mais sorte que juízo, né, doutor? Essa que é a grande verdade. É verdade. Nada de aglomeração agora, nada de reuniões, nada de jogos. Tá bom. Obrigado, doutor. Casa, reunião só por aqui. Doutor, obrigado por esses minutos mesmo, agradeço. Vamos levando o RDC Esporte aqui na RDC TV por mais 6 minutos, doutor. Pode sair da conversa se quiseres, a gente já entra em contato via produção daí. Tá bom? Tá ok. Guilherme, em contato. Guilherme, deixa eu colocar um assunto para vocês aqui, porque... deixa eu só te avisar que a gente só vai até 12:30 hoje, porque o bairrista vai começar mais cedo. Não sabia? A gente te deu essa folga hoje, nessa segunda-feira. Podiam ter me avisado, hein? Podiam ter me avisado. Assim, sabe que está se discutindo muito com essa medida provisória, que ainda tem que ser aprovada pelo Congresso, né? De que o empreendedor pode... não precisaria, vou usar sempre desse condicional, pagar os seus funcionários e tal, mas mediante um bônus para evitar o desemprego. Né? Aí, dando para o futebol, quando é que porque vamos sempre dizer, né, jogador de futebol, 95% não se enquadra no que eu estou falando. Vou falar desses jogadores que ganham salários milionários. Tá? E assim, está na hora dessa ilha da fantasia cair. Nós estamos numa guerra e não dá para o torcedor. Aí fica pedindo, mantenha a sua mensalidade. Para quê? Para ficar sustentando esses caras que ganham milhões? Tu está brincando comigo? Então está na hora do futebol dar exemplo também.
Pera aí um pouquinho. Os caras entrando numa fila para receber 200 pila aí que o governo tá dando aí. Mas como cair na real? O futebol, esse futebol que eu tô falando, que é de 3 a 4%, tá? Que é uma ilha da fantasia, que é um deboche, né? Mas infelizmente, o torcedor é tão apaixonado e cego que eu até brinquei no Twitter. Tá o mundo caindo e eles estão pensando no reforço que o seu clube vai ganhar. Sim. Então, assim, isso é uma loucura isso aí. Eu vejo muitos torcedores do Atlético Mineiro, que daí tem aquela questão do Roger Guedes, sonhando porque lá na China deu um caos, daí da Arábia deu um caos, vai mapeando os jogadores. As pessoas vão perder os seus empregos, entendeu? Não, porque o caos está por vir ainda, econômico, porque o Brasil não tem. Os caras comparando assim, mas a Espanha e Portugal e França vão pagar 80%. O Brasil não tem esse dinheiro real. O Brasil não tem essa organização econômica para sustentar. É que nós, no país, tivemos anos aí sem política, tá? Mas é uma coisa que eu tenho. Nós ficamos dependendo do Estado. O povo brasileiro quer depender do Estado para tudo. Então não se desenvolveu nesse país que deveria ser uma federação e é um país continente que não tem como organizar, daí a briga agora dos estados com a federação, né? Isso aqui tinha que ser uma federação, cada estado tem que nem os Estados Unidos, por exemplo. Mas isso aí é uma outra tese. Então, assim, totalmente assim, o futebol, esse futebol elite, esse futebol que é fora da realidade, esse aí tem que cair na real. Tem que cair na real. Não Ribeiro, dá para continuar mais assim. Isso daí passaria por quem? Pela própria CBF? Ontem até, botando em debate mesmo, o Pedro Ernesto estava falando da questão dos valores da FIFA, da Copa do Mundo. Você ganhar 1 bilhão aí, vai botar dinheiro para quem? Vai ajudar os clubes? Futebol. É isso que era o debate, sabe? Vamos parar com a hipocrisia. Vamos parar com a hipocrisia. E você aí que está nos vendo, que é apaixonado pelo seu clube do coração, cai na real, meu velho. Cai na real, porque o teu boleto... Aliás, eu recebi já 2 boletos antecipados 20 dias antes. O boleto vai cair na tua conta, então cai na real, doente. Para de ser doente, tchê. É bom, tá encerrado. Tchau pra vocês. Até amanhã. Tchau, Ribeirinho. Até amanhã. Eu vou dar um beijo na Vi também, porque é verdade. Gente, a gente tá, entre aspas, rindo aqui de uma situação, porque ela chega a ser até cômica, né? Porque a gente sim está analisando o Twitter, gente. O assunto do momento, além de ser o coronavírus, é o Big Brother Brasil. Que população que é essa que o Brasil vive? É verdade. E só aumenta, né? E tem gente ainda que não tem noção da gravidade aqui no Rio Grande do Sul. Até às 10 horas de ontem, 85 casos confirmados já do coronavírus, mais 5 em Porto Alegre, 3 em Bagé, 2 em Lajeado, as praias também, Torres e Osório também. Então tá tudo dominado, né? Tem gente que ainda não tem noção da gravidade. Enquanto isso, grandes artistas, até tocar nisso, um gaúcho chamado Vitor Clay, né, Vitória? Assim como vários outros DJs, o próprio Capu, que esteve conosco na RDC TV, agitando as multidões nas plataformas digitais. Então acesse o seu cantor favorito, vai no Instagram dele, que eles estão fazendo festas em casas para você curtir, colocar na televisão, ligar o seu celular e sentir menos confinado. A festa é muito grande para tentar desopilar um pouquinho a cabeça, porque o trabalho que tem que ser realizado agora nessa fase, nesta semana, é o trabalho psicológico. Ficando em casa, tem que trabalhar a cabeça. Mantenha sua rotina, acorde cedo, crie uma atividade, leia um livro, procure no YouTube uma aula, alguma coisa para fazer, pintura, desenho, marcenaria, faça alguma coisa, se ocupe. Ficar trancado em casa, dormindo 20 horas por dia, não vai funcionar. Vi, para encerrar, um beijão. Para encerrar, um beijão, é isso aí, reforçar para todo mundo, não são só as pessoas de idade, nós jovens também temos que ficar em casa, reforçar tudo isso, que é realmente muito perigoso, manter os bons hábitos, e é isso aí, tem que se cuidar. Valeu, Vi, valeu, Ribeiro, valeu a você aí de casa, o pessoal também ali no Facebook perguntando sobre futebol, mas realmente notícias de futebol hoje em dia estão bem complicadas, a gente não sabe quando vai acontecer. Tchau, uma informação só. Opa, só para falar do Beira-Rio ontem, né, que ficou ele todo iluminado em cores de verde, em forma comemorativa não, mas agradecendo aos profissionais da saúde, achei muito legal essa ação
do Internacional. Acompanha lá no nosso site que a gente vai colocar daqui a pouquinho as fotos do Beira-Rio na noite de ontem. Beijo pra vocês de Já casa. está lá. Tchau, tchau. Aí, tá errado. RDC Esporte, oferecimento CIERS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades.